Olá, eu sou a professora Aline Moraes e hoje nós vamos ver um resumão de trigonometria. Uma parte da trigonometria, né? Porque a trigonometria é muito extensa. Então a gente vai ver um resumo do início da trigonometria. A trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações existentes entre os lados e os ângulos dos triângulos. Funções trigonométricas são as funções relacionadas aos triângulos retângulos que possuem um ângulo de 90 graus, que é o seno, cosseno e a tangente, essa relação que a gente faz, né? Quando eu tenho uma reta na horizontal e uma na vertical, aqui onde elas se encontram, tá? Eu formo o ângulo reto, tá? Ou seja, um ângulo de 90 graus é isso, certo? Quando uma reta horizontal e uma reta vertical se encontram, formam um ângulo de 90 graus. Conforme esse desenho aqui, ó. O ângulo de 90 graus está aqui, ó. Uma reta horizontal, uma reta vertical que se encontraram, formou um ângulo de 90 graus. E essa é a simbologia utilizada para determinar isso. Um quadradinho com um círculo, uma bolinha no meio. É o ângulo de 90 graus. Essas relações aqui são fórmulas, tá? O que é o seno de alfa? Primeiro, tenho que definir onde está o alfa, onde está o meu ângulo que eu estou analisando. Está aqui ou está aqui? Está aqui, né, alfa. Esse é o ângulo aqui que eu estou analisando. Seno vai ser B dividido por H. Aqui está o B e aqui está o H. B é o cateto oposto ao meu ângulo. Se o meu ângulo está aqui, o cateto oposto é aquele que está lá do outro lado, tá? Ele nem encosta no meu ângulo. E H é a hipotenusa. A hipotenusa vai ser sempre a rampa, vai ser sempre aquela reta que está inclinada. Então, seno de qualquer ângulo, tá? Aqui está representado por alfa, mas poderia ser um número qualquer, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de um ângulo vai ser sempre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente, como o próprio nome já diz, adjacente quer dizer junto. Então, esta reta está adjacente ao meu ângulo, está junto com o ângulo. Essa reta, junto com a hipotenusa, que é essa outra reta aqui, ela ajuda a formar o meu ângulo. Então, por isso que ela é chamada de reta adjacente, o cateto adjacente, que está junto ao meu ângulo. Então, cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente vai ser sempre cateto oposto ao ângulo, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, tá? Sempre assim. Ângulos notáveis, o que é isso? São os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. São os mais usados, tá? Então, por isso a gente chama eles de notáveis. A gente vai calcular agora o seno, cosseno e a tangente desses ângulos. Aliás, nós vamos calcular só do ângulo de 45 graus, tá? Só desse desenho aqui. Os outros, eu vou só mostrar para vocês a tabela, tá? Mas como que você chegou na tabela dos ângulos notáveis? Então, aqui eu tenho um quadrado, né? Ele foi dividido aqui, ó, na diagonal. E essa diagonal aqui, aliás, todos os cantos do quadrado tem 90 graus, né? Reta horizontal com vertical, né? Todos os cantos formam um ângulo de 90 graus. Este ângulo aqui, ele foi dividido por 2, tá? Foi cortado ao meio. Então, 90 dividido por 2 dá 45. Este ângulo de 45 graus, eu vou determinar o seno, cosseno e a tangente dele. Então, qual que seria o seno de 45 graus? Seno, eu vi lá na minha tabelinha anterior, né, no slide anterior, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto ao ângulo de 45 graus está aqui, ó, é o A. E a hipotenusa vai ser sempre a rampa, aquela reta inclinada, então é o A raiz de 2. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa vai ficar A dividido por A raiz de 2. Se eu simplificar aqui, ó, A dividido por A dá 1. Então, vai ficar 1 raiz de 2. Como a raiz quadrada nunca pode ficar na parte de baixo da minha fração, eu vou racionalizar o denominador. Como que eu faço isso? Multiplicando
em cima e embaixo, pela mesma raiz quadrada que eu tenho aqui embaixo. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 2 e raiz de 2 vezes raiz de 2. Multiplicação de fração, multiplica direto, de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4, que é a mesma coisa que 2. Tá? Então, o resultado de seno de 45 graus é raiz de 2 dividido por 2. Ai, tenho dúvida aqui na multiplicação de fração. Eu gravei uma aula, né? Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, uma aula que fala sobre operações com frações, que lá vai ter soma de fração, divisão, subtração, multiplicação. E o cosseno de 45 graus? Pela fórmula, eu tenho que cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Meu cateto adjacente aqui, como é um quadrado, né, é o mesmo valor que o cateto oposto. Então, vai ficar A dividido por A raiz de 2, que o desenvolvimento é o mesmo que eu fiz anteriormente, ou seja, o resultado de cosseno de 45 graus vai ser também raiz de 2 dividido por 2. E a tangente? Tangente, pela fórmula, eu tenho que cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vai ficar A dividido por A, neste exemplo aqui, né, que é 1. Tá? Então, os ângulos de 30 graus e 60 graus, eu não vou explicar aqui nesse vídeo, mas é de forma semelhante que a gente calcula, tá? Aí a gente chega nessa tabelinha aqui, ó, dos ângulos notáveis. 30 graus, 45 graus, 60 graus. Olha o que a gente calculou aqui, ó. Seno de 45 graus, raiz de 2 por 2, cosseno, raiz de 2 por 2 e tangente 1. Outro exemplo, dos ângulos notáveis, né? Calcule o valor da expressão. Então, aqui eu tenho essa expressão e quero saber o resultado dela. Aqui apareceu o cosseno de 60 graus somado com o cosseno de 30 graus ao quadrado. Então, eu vou olhar na minha tabelinha anterior quanto que vale cosseno de 60 graus. Ó, 60 graus, cosseno, tá aqui, vale 1/2. Cosseno de 30 graus, também vou olhar na minha tabelinha aqui. 30 graus, cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 graus e tangente de 45 graus, a gente já viu que vale 1, né? A gente acabou de fazer. E seno de 30 graus, vale quanto? 1/2, tá? Então, tá tudo aqui nessa tabelinha. Já é por convenção, né? Então, eu vou substituir. Cosseno de 60 graus vale 1/2, mais cosseno de 30 graus, que vale raiz de 3 dividido por 2 ao quadrado. Não posso esquecer do expoente aqui. Seno de 30 graus eu vi que é 1/2 na terceira. E 1, que é o resultado da tangente de 45 graus, na quinta. Agora eu vou resolver essas potências, tá? Então, sempre que eu tenho uma expressão numérica, eu resolvo primeiro o que está dentro do parênteses, que aqui no caso é só substituir. Agora, para resolver o que está dentro do parênteses, eu tenho que fazer primeiro a potência aqui, ó, esse ao quadrado, que vai ficar raiz de 3 dividido por 2, multiplicado por ela mesma, 2 vezes, né, porque está ao quadrado. 1/2 multiplicado por 1/2 na terceira, né, ou seja, vai aparecer 3 vezes 1/2. E 1 na quinta é que o 1 vai aparecer 5 vezes, multiplicando por ele mesmo. Agora, eu vou resolver essas multiplicações aqui, ó. Copio 1/2, raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz quadrada de 9, que é 3. 2 vezes 2, 4. Multiplicação de fração, sempre faz o de cima vezes o de cima, e os de baixo vezes os de baixo. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Agora eu vou somar, tá? Soma de fração. Não lembro mais, vai aqui na descrição do vídeo e procura lá. Eu vou deixar aqui as operações com frações. Somando, então, 1/2 mais 3 quartos, eu vou ter 5 quartos. 1/8 mais 1, vou ter 9/8, tá? E aqui eu tenho uma divisão entre essas duas frações. Divisão de fração, não lembra? Vai aqui no operações com frações que vocês vão lembrar rapidinho, tá? Copio a primeira fração e faço vezes o inverso da segunda fração. Então, 5 vezes 8, 40. 4 vezes 9, 36. E vou simplificar ainda esse resultado, tá? Vou dividir ambos os números por 4.
40 dividido por 4 dá 10, 36 dividido por 4 dá 9. Então, o resultado dessa expressão é 10 noves. Outro exemplo. O ângulo de elevação do topo da encosta tomado a partir do pé de uma árvore é de 60 graus. Daqui, ó, pé da árvore, topo da encosta, formou aqui uma rampa, uma reta inclinada que junto com o solo forma um ângulo de 60 graus. Sabendo-se que a árvore está distante 50 metros da base da encosta, ó, árvore encosta, dista aqui 50 metros. Que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta? Aqui está a base da árvore, aqui está o topo da encosta, então está pedindo o quê? O valor da hipotenusa. E eu tenho aqui o valor do cateto adjacente. Adjacente porque está junto do meu ângulo, tá? Tenho o cateto adjacente e preciso o valor da hipotenusa. Qual dos três ângulos notáveis, né? Qual das funções seno, cosseno ou tangente que tem cateto adjacente pela hipotenusa? Cosseno. Então, eu vou pegar aqui o cosseno do meu ângulo, que é de 60 graus, igual cateto adjacente, que é 50, dividido pela hipotenusa, que é o que eu quero saber. Agora, eu substituo cosseno de 60 graus, segundo aquela tabela que foi passada anteriormente, é 1/2. Então, eu tenho 1/2 igual a 50 dividido pela hipotenusa. Como eu tenho duas frações separadas com o sinal de igualdade, agora eu tenho que multiplicar cruzado. Então, vai ficar 1 vezes h, que é h, e 50 vezes 2, que é 100 metros, tá? Multiplica em x aqui. Esse é o resultado dessa atividade. Além dos triângulos, a trigonometria nos traz também um estudo do círculo, né? Como é que eu trabalho a trigonometria com o círculo? Eu tenho aqui um círculo e o eixo cartesiano, né? Um eixo x, um eixo y, meu plano cartesiano. Para eu começar a estudar o círculo, eu tenho que saber isso daqui, ó, que eu sempre vou contar ele, para fazer algum cálculo, para saber os quadrantes, no sentido anti-horário. Um relógio, ele funciona daqui para cá. E meu círculo vai ser anti-horário, tá? Ou seja, o primeiro quadrante vai ser partindo do x aqui, ó, até o y, tá? Então, esse daqui é o meu primeiro quadrante. Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O raio vai ser sempre 1. E aqui, esse ponto vermelho aqui é o ponto A, onde o x vale 1, que é o valor do raio, e o y vale 0, né? Nesse pontinho aqui não tem valor para y, então é 0. Esse outro círculo aqui é com os graus e os radianos respectivos àqueles graus. Aqui tem 0 grau, 90 graus, que é a mesma coisa que π meios radianos, 180 graus, que é a mesma coisa que π, tá? Então, eu posso ter essa medida em graus ou em π radianos, tanto faz. 270 graus, que é a mesma coisa que 3 meios de π, e 360 graus, que é a mesma coisa que 2 π radianos. Esse outro círculo trigonométrico nos mostra onde que a gente vai achar o valor do cosseno, no eixo x, o valor do seno a gente sempre vai achar no eixo y, a tangente a gente sempre vai achar nessa reta aqui fora do círculo, tangenciando o meu círculo, tá? Então, a tangente eu sempre vou achar no primeiro e no terceiro quadrante aqui. Tem a secante também, a cotangente, mas a gente não vai, eu não vou aprofundar isso agora, tá? Eu quero mostrar esse círculo aqui, ó, onde ele tem os graus e os respectivos π radianos, o cosseno, o valor dos cossenos de cada grau ou π radianos, e o valor do seno. Tá? Esse círculo trigonométrico é muito interessante, montar ele com os alunos na sala de aula normal, tradicional. Círculo trigonométrico. Determine a medida em radiano equivalente a 30 graus. Então, agora eu tenho quanto que vale o grau e eu quero saber em radianos. Como é que eu faço isso? Eu vou montar uma tabelinha. Eu vou colocar uma coluna com os graus e uma coluna com os radianos. Eu sei, né, que 180 graus corresponde a π.
Isso é uma convenção, tá? 180 graus é a mesma coisa que π radianos. E eu quero saber 30 graus, quanto corresponde em radianos. Então, é grau embaixo de grau e radiano embaixo de radiano. Chamei de x aqui a minha incógnita. Agora eu multiplico, eu resolvo como se fosse uma regra de 3, aliás, isso daqui eu montei como uma regra de 3, né? Eu tenho 3 informações e eu quero saber a quarta. Então, multiplica cruzado, 180 vezes x igual a 30 graus vezes π. A ideia é achar o valor do x, então eu vou isolar o x. Deixo o x sozinho desse lado da igualdade. O 180 graus que está multiplicando vai passar dividindo. E aqui eu posso simplificar, né? 30 dividido por 10 dá 3, 180 dividido por 10 dá 18. Graus também eu simplifiquei, graus com graus. Só sobrou aqui o π. 3 e 18avos dá para simplificar ainda, né? Dividindo ambos por 3, eu chego no π sextos. Se a gente voltar um slide anterior, eu tenho lá que o equivalente a 30 graus no meu círculo trigonométrico é π sextos radianos realmente, tá? Pode voltar lá e conferir. Mais um exemplo para terminar, tá? Agora eu quero determinar a medida em grau equivalente a 5/3 π radianos. Como é que eu faço isso? Mesma coisa, vou montar uma regrinha de 3. Eu tenho os graus e os radianos separados em colunas. 180 graus corresponde a π novamente, e x corresponde a 5/3 de π, ou seja, as 3 informações que eu tenho, sempre vai ser assim, 180 graus corresponde a π, 5/3 π radianos, eu quero saber em graus, quanto representa. Tá? Então, o que eu quero saber eu chamo de x, é a minha incógnita. Multiplico o cruzado, começo multiplicando onde tem x, né? Então, fica x vezes π igual a 180 graus vezes 5/3 de π. O π está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, ó, foi para baixo junto com o 3, o que estava em cima continua em cima, tudo multiplicando. Então, 180 vezes 5 vai dar 900 graus, π dividido por π dá 1, né? O 1 é o elemento neutro da multiplicação da divisão, fica assim. 900 dividido por 3 é 300 graus. Se a gente voltar aqui, ó, naquela minha tabelinha, vamos ver 30 graus e 300 graus, ó. 300 graus, 5/3 de π, e 30 graus π sextos, que foi as duas atividades que eu calculei agora. Certo? Um abraço e até a próxima aula.